Vamos então para a aula de número 6 aqui do nosso curso de CorelDRAW Essencial, e dessa vez a gente vai trabalhar aí com a mistura de objetos e também com um pouquinho de cor para vocês entenderem aqui algumas situações muito úteis para quem vai trabalhar com esse programa. Vou começar desenhando aqui um quadradinho na tela, um retângulo na tela, dois na verdade, esse aqui mais um aqui, mas pode ser dessa forma mesmo, não precisa ser do mesmo tamanho, mas um tem que estar sobre o outro assim, vai ficar fácil de entender com esse exemplo aqui, facilitar o nosso trabalho. Pois bem, com esses dois objetos desenhados, vou selecionar os dois aqui. E quando dois ou mais objetos estão selecionados, a gente tem aqui na barra de propriedades algumas opções muito interessantes. A gente vai ver de uma por uma aí, ver se eu lembro todas. A primeira delas é a que mais a gente usa, que é a opção soldar. O que é o soldar? Quando eu clico nessa opção, ele transforma os objetos selecionados, se eles estiverem se encontrando, né? Eles vão virar um só objeto. Ó, vou clicar, sumiu aqui o que estava no meio deles, né? E ficou somente o que está ao redor. Olha que interessante, ó. Então agora eu tenho um objeto somente e esse meu objeto é um só. Isso a gente usa para fazer muita, mas muita coisa mesmo. Ó, vou desfazer a ação. Se eu tivesse mais um aqui, se eu tivesse uma elipse, o mesmo aconteceria. Ó, 3 objetos, vou selecionar todos eles, vou soldar, que é a primeira ferramenta aqui, e aí eu tenho agora um só objeto com vários outros que estavam desenhados e foi criado somente um, né? Isso é muito interessante, isso aqui vocês vão usar com uma certa frequência. Deixa só 2 aqui mesmo para a gente não se atrapalhar muito. Continuando, ainda com os dois selecionados aqui, o segundo deles é a opção aparar. O aparar ele faz um corte no objeto. É mais fácil clicar e ver do que tentar explicar. Vou clicar, ó, ele meio que pegou esse da frente aqui e cortou o de trás. Então, se eu separar eles, ó, o que aconteceu? O de trás foi um corte, né? Como se fosse uma régua que foi lá, uma tesoura foi lá e cortou e ficou essa forma. O da frente aqui ficou intacto, o de trás foi cortado. Também para a gente construir vários objetos, isso funciona muito bem. Tá? Eu vou dar um exemplo disso aqui, ó. Se eu fosse fazer uma elipse aqui, ó. Uma elipse, vou criar uma cópia dela, quero fazer uma lua, né, alguma coisa assim. Ó, vou selecionar os dois e vou usar aqui a opção de aparar. Ó, o que aconteceu? Eu cortei aqui e eu posso apagar esse e fico só com esse. Né? Se eu fosse fazer alguma coisa, ó, tá vendo? Então eu já tenho um objeto criado só dessa forma, só com dois outros objetos eu fiz esse aparar aí, né? Vou desenhar de novo aqui para a gente não perder o fio da meada. Continuando. Bom, os outros também seguem lógicas parecidas. Eu tenho aqui o próximo que é a intersecção. Vou clicar neles e vai sobrar, na verdade, o que ficou no meio aí. Ele criou um novo objeto, melhor dizendo, com a intersecção desses objetos. Ó, se eu separo aqui, ó, eu tenho um novo objeto com aquela intersecção. Olha que interessante. Eu vou selecionar ó, somente ele aqui, ó. É um novo objeto. Ele não mexe nos que estão lá, mas cria um novo, o que pode ser bastante útil também. O que mais tem aqui? A gente tem o simplificar. Bom, o simplificar ele faz ao contrário do primeiro lá, né? Ele tenta fazer um corte. Na verdade, acho que é a mesma coisa, né? Nem sei qual é a diferença, para ser sincero, desses dois aqui. Vou continuar aqui. Selecionando, a gente tem o frente menos verso. Vou clicar, ele vai cortar o objeto, ele vai fazer uma aparagem, só que o que está atrás corta o que está na frente, né? O outro já também é a mesma coisa, só que ao contrário, o verso menos frente, ele vai cortar, apaga o da frente e fica somente o que está atrás e faz um corte, né? Diferente das primeiras opções lá, onde os objetos permanecem, esse aqui, o objeto ele some. E tem um que a gente usa muito, especialmente se você vai trabalhar com impressão aí de topo de bolo, por exemplo, você vai fazer aqueles troféuzinho, que é essa opção aqui de criar um limite. Às vezes, eu vou até criar mais objetos aqui, às vezes você tem uma forma aqui, onde essa forma ela tem vários objetos. Aqui, 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 mais uma bolinha aqui. E você quer uma linha que demarque tudo isso, você quer uma demarcação disso, porque você vai fazer um recorte, por exemplo, né? Você tem uma impressora de corte, e aí você quer essa marcação do todo. Então, se eu tenho vários aqui, eu posso selecionar todos eles e eu tenho essa opção de criar um limite. Quando eu clico nela, ele pega tudo que estava selecionado ó, e vou clicar e puxar, e ele cria uma única forma com esse limite, sem afetar os que estão aqui. Né? Diferente do primeiro. A primeira opção, que é
o soldar aqui, ó, ele pega os que estão e transforma num só, né? Eu perco aqueles objetos. O criar limite não, ele não mexe nos objetos que estão lá. É só essa a diferença, mas a lógica é a mesma. Então, às vezes você quer fazer um topo de bolo, um troféu, alguma coisa que você vai recortar depois, né? Então você já tem um objeto aí que você pode aumentar, diminuir o tamanho e posicionar lá, o que ajuda demais, mas demais mesmo. Isso aqui é o pulo do gato que a gente usa e muito, né? Bom, mas deixa eu continuar aqui. Eu ainda desenhar mais outros objetos aqui, porque digamos que eu precise criar outros objetos e já ir colorindo eles. Uma outra forma de fazer isso é utilizando as ferramentas de preenchimento aqui, ó. A última ferramenta que eu tenho é a ferramenta preenchimento interativo. Vou clicar nela porque tem o preenchimento interativo e o preenchimento inteligente. Eu vou marcar no preenchimento inteligente. O preenchimento inteligente, ele preenche as formas baseadas na mistura que elas estão aqui na tela. Nesse caso aqui, ó, ele vai analisar as formas. Se eu clico, por exemplo, aqui, ele vai criar um objeto novo nesse pedacinho. O mesmo vai valer para cá, um novo aqui, ó. Então, se eu selecionar, eu posso mover eles, ó, e eu tenho novos objetos. Se eu tivesse vários na tela, por exemplo, ele iria criar os objetos baseados onde eu clico com essa ferramenta. Novamente, eu vou clicar em preenchimento inteligente, clico aqui, ó. Então ele cria essa forma e já coloca uma corzinha só para diferenciar, baseado onde eu estou clicando, o que ajuda demais também na construção de objetos. Às vezes a gente tem que selecionar vários, às vezes um desses de lá de cima não resolve, então a gente cria e clica e ele cria um novo objeto, também ajuda e muito. Uso muito essa ferramenta na construção aqui dos flyers, coisa de impressão que a gente faz muito no CorelDRAW, principalmente para impressão. Eu uso ele, mas dá para fazer artes digitais também. Para finalizar esse assunto, a gente pode pegar cores também de outros cantos. Às vezes você não está achando o tom de cor que você quer, então você pode jogar uma imagem para cá e copiar a cor dela, seja uma imagem da internet que você usou o print, seja do celular, você joga para cá e copia a cor dela. Vou jogar uma imagem qualquer, vou clicar em arquivo, vou clicar em importar e vou na pasta de imagens aqui do meu computador, pegar uma imagem qualquer e vou jogá-la para cá, importar, e vou clicar e puxar, e ela é adicionada aqui. Digamos que tem algum tom de cor específico, daqui é uma foto minha que eu fiz um dia desse, estava viajando, e aí eu quero algum tom de cor desse aqui, eu posso usar aqui em cima da latinha, a gente tem a ferramenta conta-gotas, ó, que é o seleciona a cor. Posso clicar nela e escolher a cor que eu quero esse tom. Clico em cima dele, ele copia a cor e eu posso clicar onde eu quero e ele preenche um objeto que estava selecionado lá ou não, né? Ele preenche dentro de um objeto. De novo, ferramenta aqui, vou clicar no outro, ferramenta do conta-gotas, escolho a cor, clico e clico no objeto, ele coloca o preenchimento do objeto. Caso eu só queira gravar a cor, eu tenho um conta-gotas aqui do lado esquerdo, aqui, ó. As cores que a gente for utilizando, elas vão aparecendo aqui, elas vão ficando aqui. Interessante isso, né? Então eu posso clicar aqui nesse conta-gotas daqui de baixo e se eu clico somente aqui, ele adiciona essa cor aqui na paleta. Ela fica guardada aqui, as cores que já foram usadas. Então se eu selecionar alguma coisa, clico nela e ele utiliza da mesma forma, tá certo? Esse foi o assunto de hoje, nossa 6ª aula aqui do curso de CorelDRAW Essencial. Aproveita, já deixa aquele like aí, segue a nossa página. Espero que você esteja gostando e a gente continua na próxima aula.